Olá a todos, meus queridos, minhas queridas. Eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de março. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem tudo aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Eu vou utilizar este dadinho, por isso é que eu não falei o signo, porque eu não sei que signo vai sair. Eu vou utilizar este dado para que saia o signo correspondente a esta mensagem. Antes de mais, também quero pedir desculpas pela a minha ausência, mas eu realmente necessitava deste tempo, de período de interiorização, de pensar, de me organizar, de me equilibrar. Para mim foi importante este pequeno retiro, digamos assim, este pequeno retiro. Vamos ver o que é que a espiritualidade, para quem quer falar e o que é que a espiritualidade quer falar para este grupo. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário. Este já fizemos. Deixar o comentário, o like, para as novas pessoas que de alguma forma cruzam com este vídeo. Eu sou Susana. Se sentirem que a minha energia enquadra com a vossa energia, subscrevam-se. Assinem a campanha das notificações para que vocês sejam sempre avisados dos novos conteúdos do canal. Lembre-se que a vossa participação a nível de likes, comentários, partilhas, subscrição é super importante para o canal, para que o YouTube reconheça que este canal tem um conteúdo interessante para o maior grupo de pessoas. Saiu o signo de Áries. Está aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, que é um dadinho verde. Áries. Vamos ver a mensagem que vos quero comunicar. Eu vou colocar da mesma forma como colocava antes a vossa lâmina, para que vocês se identifiquem melhor e o vídeo também se identifique melhor em relação ao signo correspondente. Antes de mais, vocês já sabem que eu invoco sempre os nossos queridos de luz para que tenham a sua vibração, a sua luz, a vossa orientação para vocês da melhor forma possível. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo, gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês referente ao mês de março. Eu vou tirar primeiramente a mensagem do anjo da guarda, que irei depois ler no final de toda a comunicação, de toda a mensagem que vos irei relatar, e a mensagem do anjo da guarda será então comunicada ou lida no final de tudo isso. Meus queridos seres de luz, mostrem-me por favor qual é o guia, o anjo da guarda ou o querubim, o ser de luz que se possa querer comunicar ou trazer mensagem, direcionamento divino para Áries, referente ao mês de março. Gratidão. Mostrem-me, por favor, qual é a mensagem do ser de luz. São muitas. Mostrem-me, por favor, a mensagem para Áries. Ok, temos aqui. Como eu disse, no final da mensagem, eu irei comunicar o que o anjo vos quer comunicar. Esta será a vossa energia do mês. Ou a energia mais forte durante o mês de março. Mostrem, por favor, energia para o mês de março. Signo de Áries. Áries. Gratidão. Qual é a energia, por favor, para março? Foi rápido. Gratidão. Foi rapidíssimo. Vocês têm a carta da abundância. Gente, saiu-vos a carta da abundância. Será um mês positivo, um mês próspero, um mês fértil.
Porque a abundância, ela pode ser manifestada ou sentida de toda e qualquer tipo de forma. A nível emocional, a nível mental, a nível de saúde, a nível das finanças, a nível do trabalho. Há um período ou há um mês, digamos assim. O mês será produtivo, digamos assim. O mês será produtivo. Ou terão a oportunidade de tornar o mês produtivo, porque nós interferimos com as nossas decisões e com as nossas atitudes e com o nosso próprio dinamismo. Nós temos qual é a mensagem referente ao mês de março, quais as energias principais para cada área da sua vida, para signo de Áries, referente a março. Gratidão. Olha isso. A energia com que vocês entram o mês, o porquê desta energia, as vossas finanças, amor ou família, trabalho ou estudos para quem está no ativo, para quem não está no ativo, avança esta área, gente. O conselho da espiritualidade e um conselhozinho extra. Um conselho extra, uma energia extra que pode trazer uma confirmação ou trazer mais informação até. Vocês têm a carta da Lua. A Lua fala-me de intuição, mas acima de tudo de coisas que poderão estar a surgir ou a emergir na vossa vida, às quais vocês não estão a ver. E pode ter a ver com esta energia de abundância. Às vezes a energia da abundância manifesta-se na nossa vida de uma forma muito natural, de uma forma às vezes até mesmo inesperada. Daí a tal, e a Lua fala das bênçãos ocultas, das recompensas divinas, da espiritualidade, à qual vocês realmente têm que estar intuitivamente receptivos e alerta. A nível da energia com que vocês iniciam o vosso mês, ou a roda da fortuna, eu digo que vem coisas à vossa vida inesperadas, eu já vos tinha dito aqui na Lua. A roda da fortuna, isto é a vossa energia com que vocês iniciam o mês. É a abertura para mudanças e também a possibilidade de fazerem mudanças na vossa vida. E de mudanças rápidas e significativas. O que cruza esta roda? Hierophante. Gente, aqui para este grupo tem aqui uma situação muito marcante em relação à vossa própria energia, que é a energia com que vocês iniciam o mês e o porquê desta energia. É como se vocês realmente quisessem, estão e querem provocar mudanças na vossa vida, cortar talvez padrões, cortar talvez situações, conexões, ligações, contratos, alianças, porque fala aqui também de fechar e para abrir ciclos novos. Pode existir realmente aqui, como eu digo, uma abertura da vossa parte realmente de aceitar mudanças na vossa vida e provocar mudanças na vossa vida. Principalmente em situações, padrões, sistemas, alianças às quais não servem mais para vocês ou que de alguma forma vocês sentem que há necessidade de fechar um ciclo. Ok? Que há necessidade de fechar um ciclo. A nível das vossas finanças, a energia das vossas finanças, vamos ver, temos o carro, é uma carta super positiva a nível de finanças. O carro fala de triunfo, fala de vitória, fala de movimento, fala realmente de mudança também, de uma deslocação ou de um movimento financeiro na vossa vida. Para quem procura a compra de carro, está propício para compra de carro ou até mesmo para viagens, porque o carro representa carro, viagens, mudanças, deslocações, seja de que tipo e de que forma for. O que é certo é que há aqui uma energia bastante positiva e isto pode ter a ver com as mudanças que vocês querem provocar ou estão abertos na vossa vida.
Amor ou família? Vocês têm a carta do Eu Sou. A carta do Eu Sou é uma carta individualista, mas no bom sentido. Eu acredito e sou apologista que há momentos da nossa vida que nós realmente temos que ser egoístas, temos que nos colocar em primeiro lugar, porque se a gente há situações e há pessoas que se a gente não se colocar em primeiro lugar, nunca seremos colocados em primeiro lugar, seremos sempre o último da fila ou a última opção a ser feita. Por isso, há aqui um olhar muito para vocês. E por isso é que eu ainda agora falei aqui que vocês estão abertos às mudanças, ao destino na vossa vida, mas também estão a tentar realmente provocar estas mudanças na vossa vida. E aqui mostra-me um pouco disto com a carta do Eu Sou. Trabalho ou estudos? A morte. E eu digo que há mudanças aqui, mudanças significativas. Mudanças significativas. A morte é outra carta de transição, é outra carta de ciclo, é outra carta de finalizações e de inícios, exatamente como a roda da fortuna. O conselho da espiritualidade. Trabalho árduo. Trabalho árduo, ok? O conselho da espiritualidade é Tecelã, e a Tecelã para mim é o trabalho árduo, é o trabalho meticuloso, é o trabalho ao pormenorizado, ok? A nível do conselho extra, o imperador, vocês têm que ter as rédeas, vocês têm que ter as rédeas deste carro, a rédea deste carro, a rédea deste novo giro na roda da fortuna, e é quase como se vocês tivessem que trazer uma certa independência, como ainda agora falei, independência, ou realmente colocarem-se no patamar de prioridade nesta fase da vossa vida. Vamos ver o que é que vos diz com clarificação. Mostra-me, por favor, clarificação para signo de Áries. E vamos ver o que são estas mudanças ou estes... Para mim é como se houvesse realmente... A roda da fortuna fala de acontecimentos rápidos e inesperados. Olha, e a torre, no fundo do deck. Gente, há aqui realmente situações que vocês não estão à espera, serão meio que de surpresa, mas considerem estas surpresas como uma bênção. Como uma bênção. Em resposta às mudanças que vocês querem e estão dispostos a fazer na vossa vida. Mostra-me que é esta roda da fortuna. Olha, já saiu. A 9 de copas. Eu digo que vocês estão neste momento a tentar encontrar um posicionamento para vocês próprios. Ir atrás de sonhos vossos. Ir atrás de objetivos vossos. Ir atrás de realizações pessoais. O 9 de copas é as nossas prioridades, os nossos sonhos, o nosso objetivo, as nossas emoções. É o nós e não tanto os outros. E eu acredito que há aqui uma grande parte de vocês que realmente estão a abrir-se ao destino, para que o destino realmente tire de vocês aquilo que tem que tirar e traga até vocês aquilo que vocês querem receber. Mostra-me que é o Hierophante, que pode ter a ver com, como eu digo, sistemas, padrões religiosos, relacionamentos, associações, parcerias, acordos, porque o Hierophante fala exatamente disso. Olha, a morte. Há aqui um renascimento, tanto a nível de crenças, como a nível de formas de pensar, agir, avaliação de conexões, sejam elas de que tipo for, profissionais, familiares, emocionais. Há um renascimento e vocês já tinham aqui a morte em cima em questões de trabalho e estudos. O que é certo é que eu volto a repetir, a vossa energia é como dissesse, eu espero que esta roda da vida, esta roda do destino, retire da minha vida aquilo que não serve e traga até mim aquilo que eu
necessito, ou aquilo que eu sinto que é uma prioridade para mim. As finanças, por favor. O que é o carro nas finanças? Mostra-me, por favor, o carro nas finanças. Carro, por favor, finanças. O que significa o carro, por favor? Clarifica-me o carro a nível de finanças para saiu. Justiça, gente. Justiça, aqui há algum tipo de triunfo, algum tipo de sucesso a nível financeiro. Para quem tem processos a nível de justiça, pode mostrar a conclusão, o movimento, o desenvolvimento destes processos judiciais que envolvem possivelmente situações de finanças ou que tenha a ver com algum tipo de situação financeira, que pode ter a ver com heranças, a ver com trabalho ou pensões de alimentos, seja o que for. Há aqui um desenvolvimento rápido, porque o carro é um movimento rápido. É sair da estagnação, que é o fundo do deck, é a temperança, é sair da estagnação e haver um desenvolvimento até mais rápido, se calhar, do que vocês estariam à espera, ou estão à espera. O que é certo é que é feita a justiça. Pode falar realmente em contratos a nível de financeiros, como ainda agora disse, viagens, compra de carros, mudanças, seja de carro, seja de casa, de residências. Há novos contratos, mas também há, para quem tem problemas judiciais, um desenvolvimento mais rápido do que aquilo que vocês estariam à espera. A conclusão é positiva. Mostra-me, por favor, amor à família. Saíram duas, ok. Amor à família, vocês têm o Paz de Ouros, o aprendizado. O Paz de Ouros é o aprendizado. O Paz de Ouros é quando nós tentamos estudar algo ou tentamos estudar melhor uma situação de forma a podermos melhorar-nos a nós próprios. Melhorar-nos a nós próprios, gente. Seja a nível de decisões, seja a nível de escolhas, seja a nível de posicionamento perante as pessoas ou perante as situações, há quase como se fosse uma evolução ou uma melhoria positiva em relação à vossa postura, em relação à vossa interação através dos relacionamentos ou nas decisões de certas questões importantes da vossa vida. Há um aprendizado. E o 4 de bastos, de forma realmente a traduzir e a transmitir, a trazer até vocês também estabilidade, equilíbrio nos relacionamentos às quais vocês querem realmente pertencer. Há um aprendizado aqui. Por isso é que vocês estão abertos ao destino, de forma a que retire o que tem que retirar e traga o que tem que trazer, porque há aqui um aprendizado. Um aprendizado importantíssimo, atenção. Porque a gente, quando chega ao Paz de Ouros, é quando a gente já aprendeu, mas aquilo que aprendeu a gente ainda tenta melhorar para se tornar ainda melhor, ok? De forma realmente a criar laços, conexões, relacionamentos, a estabilidade emocional e equilíbrio na vossa vida. Linda esta energia. Mostrem-me, por favor, trabalho ou estudos, a morte, a transição. Mostrem-me, por favor. Já está cá. Hierophante. E o Hierophante já tinha caído com a morte. E agora cai a morte com o Hierophante. Gente, aqui a nível de trabalho e estudos, algum tipo de transição, algum ciclo novo. Eu diria que vocês poderão, para quem está em algum tipo de trabalho ou estudos, pode haver uma mudança, ou de novo trabalho, ou uma mudança dentro. Imaginem que vocês estão a exercer uma função, ou a exercer um estudo no momento, pode haver uma mudança dentro dessa função, ou dentro desse estudo. Porque há coisas que se completam. Entendem o que eu quero dizer? Porque aqui há um aprendizado da vossa parte e é como se vocês tentassem evoluir ainda mais.
evoluir ainda mais. E isso vai se refletir automaticamente também na questão do estudo e na questão do trabalho, porque se a gente evolui psicologicamente, conscientemente, emocionalmente e espiritualmente, todas as outras coisas têm que começar a fazer sentido para nós. Tudo tem que ter um sentido para nós. As coisas, quando parecem meio sem sentidos, deixam-nos confusos, não faz parte da nossa essência. E a gente tem que encontrar coisas realmente que façam sentido para nós. Para quem, como eu digo, pode estar, para quem está dentro de um trabalho, haver uma mudança dentro do pós-trabalho, ou realmente, para quem está desempregado, um trabalho, para quem está à espera de uma vaga escolar, a vaga escolar, para quem está numa vaga, ou num estudo, ou num trabalho, haver uma mudança. Há uma mudança. Seja ela de que tipo e de que forma for, há uma mudança. Mas é uma mudança para melhor. É uma mudança para melhor. Estão a ver? Há aqui uma escadinha. Escadinha de sucesso. Há uma mudança para melhor. Tal como a borboleta é uma libertação. É a abertura das asas. É o voar. Olha, Rainha de Ouros. Estou a dizer que é para melhor. O conselho da espiritualidade. A tecelã. Mas é preciso trabalho árduo, trabalho meticuloso, eu dizia até foco e detalhado. Não é nada que vocês tenham ou irão fazer a correr. Não. Tem que ter o seu tempo para que vocês tenham o tempo suficiente de estarem atentos e fazerem as coisas de uma forma segura e detalhada. Mostra-me, por favor, o que é o conselho da espiritualidade. Conselho da espiritualidade, por favor. Obrigada. Paz de espadas. O estarem atentos, que ainda agora falei. O Paz de espadas é uma carta de observação. É uma carta de estarmos atentos aos sinais, à comunicação, à informação que chega até nós, de forma a que a gente utilize toda esta informação, sinais ou informação, da forma mais correta, da forma a gerar novas ideias, novas soluções, novos objetivos. Por isso é que vocês têm que estarem focados. E para poderem ter o tempo necessário para detalhar, para ver o pormenor das situações. E a roda da fortuna. Há mudanças. E dentro destas novas mudanças, vocês realmente têm que agir de uma forma diferente do que no passado. Serem mais, digamos, perfeccionistas. Mostra-me o que é o imperador no conselho extra. O imperador, por favor. Que lindo, as de copas. Gente, as de copas. Há um novo início, há uma plenitude emocional. Há a realização, olha. Há a plenitude. A recuperação da vossa plenitude emocional, mas que vai ter a ver com foco, determinação, lógica, liderança, concentração e por aí fora. O conselho do vosso ser de luz, o vosso anjo da guarda. Vamos ver o que é que ele vos quer dizer. Olha, o louco. O novo começo. Há um novo começo aqui para vocês, gente. Mas é como eu digo, é como se vocês estivessem abertos, estão-se a abrir, a colocar as vossas prioridades em primeiro, em destaque, digamos assim. O anjo diz-vos assim: acabas de empreender ou de começar uma viagem maravilhosa. Não tenhas medo. Os teus anjos da guarda estão aqui para ajudar-te a enfrentares cada etapa. Liberta-te de tudo aquilo que te estorba. O que é que eu disse aqui na roda da fortuna? Exatamente isso. É como se vocês estivessem a permitir ao universo retirar o que tem que retirar e trazer aquilo que vocês desta vez querem alcançar. E é exatamente o que diz aqui. Libertem-se de tudo aquilo que vos estorba e esforça-te. Espera aí, um momento.
né? Tudo aquilo que te estorva e oferece ao mundo os presentes excepcionais que tens reservados. O que tens reservados, presentes excepcionais, é aquilo que nós às vezes temos dentro de nós e por algum motivo, alguma situação, nos limitamos ou somos limitados. Crê no futuro, acredita no futuro e verás como se apresentam as oportunidades. E eu estou-vos a dizer, meus queridos e minhas queridas, que há aqui um início novo. Há aqui realmente coisas que vêm até vocês de uma forma inesperada, mas de certa forma é como se vocês estivessem a invocar esta mudança, este novo começo na vossa vida, de forma também a vos libertar de algo ou de situações que vos estorvam, para que vocês consigam realmente oferecer ao mundo aquilo que vocês, se calhar, até têm de melhor, ou oferecer ao mundo aquilo que vocês gostariam realmente de alcançar para vocês mesmos. E eu digo sempre isto: há momentos da nossa vida que isso não é ser egoísta no modo negativo, é sermos. Como é que é dizer? É sermos cuidadosos connosco mesmo, com os nossos sonhos. Porque ninguém vive a nossa vida, ninguém vai fazer os nossos sonhos, ninguém... Entendem? Há coisas na nossa vida, há situações da nossa vida que dependem 80% de nós. 80% de nós. Pode existir um apoio para que esse 80% vire 90%. Entende o que eu quero dizer? Mas na maioria das forças, os nossos desejos, as nossas prioridades, os nossos objetivos do Nove de Copas, ela tem uma grande carga, digamos assim, uma grande carga de responsabilidade sobre nós. Sobre nós. Somos nós os responsáveis da nossa satisfação. Somos nós os primeiros responsáveis da nossa felicidade, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Ok? Meus queridos e minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Se sentirem que de alguma forma esta mensagem tocou com vocês, guardem-na para vocês. Se há coisas aqui que vocês não conseguem enquadrar, soltem-nas ao universo. Não se esqueçam de contribuir com a vossa gratidão, deixando o vosso like, o vosso comentário e, para quem é novo, a fazer a subscrição para que seja notificado sempre que houver novos conteúdos no canal. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.